Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Queremos pedir ao nosso bom Deus essa graça, a graça realmente de exercitar o perdão entre nós. E por isso nós recorremos à intercessão da Virgem Maria, para que de fato nós possamos colocar a palavra de Deus em prática. Que a palavra de Deus seja de fato um programa de vida e que nós possamos vivenciá-la no cotidiano de nossas vidas. Por isso, nesse 7º dia da nossa novena, todos nós somos convidados a meditarmos sobre o 5º pedido da oração do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas. Aqui todos nós somos necessitados de perdão. Somos necessitados do perdão e da misericórdia de Deus. E somos convidados a confiar na misericórdia e no perdão de Deus que alcança o ser humano. De fato, todos nós somos alcançados pela bondade, pela misericórdia, pelo perdão de Deus. Pois se Deus olhasse as nossas faltas e os nossos pecados, quem haveria de subsistir? Assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Esse é o 5º pedido da oração do Pai Nosso. E é interessantíssimo que quando nós olhamos para o salmo que foi cantado, que nós rezávamos uma seguinte estrofe: aspergi-me com um ramo de isopo e ficarei puro. O isopo é uma planta herbácea, nativa da Europa meridional, no Médio Oriente, na costa do Mar Cáspio. Ela é utilizada como uma erva medicinal, como uma erva aromática, e pelas suas propriedades de antitússico e também expectorante e também um poderosíssimo antisséptico. Por isso o Salmo se utiliza da figura do isopo: aspergi-me e serei puro, ficarei branco. E por isso o seu uso desde a antiguidade, antiguidade pré-clássica, aparecerá novamente no Evangelho de João, no capítulo 19, diante do pedido do Senhor. Diante do pedido do Senhor Jesus da cruz: tenho sede. Diante desse pedido, os legionários empaparam uma esponja em vinagre e prenderam num isopo e aproximaram da sua boca. Jesus tomou o vinagre e disse: está tudo acabado, tudo consumado. Inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Chama-nos a atenção de que justamente esse texto do salmo que nós cantávamos fala justamente da purificação, e nós poderíamos comparar o perdão com esse isopo, essa planta herbácea que tem essas propriedades curativas de limpar, restaurar, curar, tirar aquilo que não presta do corpo humano. Assim é o poder do perdão: limpar a imundície que se encontra em nossos corações e que muitas vezes perturba as nossas relações pessoais e também interpessoais. Tantas imundícies que prejudicam a vida conjugal, a vida familiar, tantas imundícies que tiram a nossa saúde e o restabelecimento do nosso equilíbrio psíquico. Portanto, esse isopo, ou poderíamos dizer, o perdão de Deus que nos é dado, cura e limpa o ser humano. Mas aqui, caríssimos irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão do que realmente é o perdão. O perdão não é algo que eu crio ou faço pelas minhas forças, pelas minhas próprias forças. O perdão é um dom de Deus. Por isso nós precisamos deixar que Deus possa agir em nós.
Precisamos deixar que Deus venha à nossa história, com a sua lógica, com a sua pedagogia divina, e se faça presente em nosso meio. E poderíamos nos perguntar, qual é a lógica de Deus? Qual é a pedagogia de Deus? O Senhor Jesus nos responde essa pergunta. Quantas vezes eu devo perdoar, mestre? 7 vezes? E o Senhor Jesus, de uma maneira surpreendentemente, responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aqui é importante lembrar a figura e a potência, a força desse número simbólico. E precisamos nos lembrar da criação, que Deus fez a criação em 7 dias. Portanto, é o número da perfeição. E por isso o Senhor Jesus se utiliza desse recurso, 70 vezes 7. De uma maneira perfeita, devemos perdoar uns aos outros, pois o próprio Deus perdoa o ser humano de uma maneira perfeita e plena. Uma outra coisa que é importante no perdão, o perdão não torna ninguém refém. Muitas vezes nós nos achamos melhores porque nós perdoamos uns aos outros. E aqui é necessário lembrar que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida que liberta o ser humano. Portanto, o Senhor Jesus restitui a saúde do ser humano e torna todos nós uma nova criatura, libertas do pecado, da corrupção, da mentira e principalmente libertos do poder da morte. Portanto, através do nosso perdão que nós nos damos uns aos outros, nós não podemos tornar as pessoas reféns do nosso perdão. Muitas vezes ficamos reféns de muitas situações e também de muitas circunstâncias, dentro da família, na vida conjugal, dentro da igreja. Não podemos nos tornar reféns, porque o Senhor Jesus nos libertou do poder das trevas e do poder da morte. Não podemos ficar reféns dos nossos juízos, das nossas justificações. Não podemos ficar reféns dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos. Não podemos ser reféns de nós mesmos e dos outros. E por isso o perdão liberta o ser humano. O perdão é libertador a todos nós. Por isso, devemos nos abrir a essa pedagogia de Deus, a essa lógica de Deus. Perdoando, porque é o próprio Senhor Deus, através do seu Filho, que pede isso a nós. E desse modo não preciso e não tenho mais de estar lembrando ao outro a sua ofensa, e também não tenho necessidade de ficar pedindo perdão. O perdão é libertador. A única coisa que Deus nos pede é que nos lembremos do perdão e que perdoemos uns aos outros. Por isso, quando vivenciamos a graça do perdão e damos espaço à pedagogia, à lógica de Deus em nossas vidas, nós começamos verdadeiramente a fazer o caminho no conhecimento de Deus e no seguimento do Senhor Jesus. Pois o perdão abre portas dentro de nós, e desse modo crescemos e produzimos frutos. É interessante que quando nós olhamos para o Evangelho que nós ouvíamos nessa celebração, o Senhor Jesus nos apresenta a imagem da figueira seca. Essa imagem é muito utilizada nos primeiros séculos pela arte cristã, justamente para demonstrar o poder e toda a beleza da vida cristã. Se nós ouvimos o Senhor Jesus, se nós acolhemos as suas palavras e as colocamos em prática, necessariamente nós iremos produzir frutos de salvação na vida dos outros, na minha família, dentro da minha comunidade. É isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós, que de fato produzamos frutos. Interessante que nós rezávamos no início dessa celebração,
concedei-nos a graça de perseverarmos unidos na oração e levemos aos nossos irmãos o feliz anúncio da salvação. Aqui todos nós, iluminados pela palavra de Deus e fortalecidos no pão vivo descido do céu, somos convidados a levar, alegres, o feliz anúncio da salvação. É isso que Deus espera de nós. Mas também o Senhor Jesus hoje nos apresenta essa imagem da figueira seca. Não produziu frutos, não estava aberta à graça de Deus, à pedagogia de Deus, à lógica de Deus, e por isso ficou seca. Essas duas imagens, tanto da figueira abundante quanto da figueira seca, é utilizada na arte cristã dos primeiros séculos para demonstrar a potência e a beleza da vida cristã quando nós a levamos a sério. É na verdade uma imagem de uma vida, a figueira seca é na verdade a imagem de uma vida cristã estéril, incapaz de produzir frutos, fechada em si mesma, incapaz de perdoar os outros, incapaz de respeitar o próximo, amar o próximo, incapaz de estar aberta à vida. Então, desistimos de carregar os pesos das nossas ofensas. Precisamos deixar o peso das ofensas que nós cometemos e que muitas vezes somos vítimas. Não precisamos carregar esse fardo tão pesado. Precisamos confiar na misericórdia, na bondade do nosso bom Deus e ter diante dos nossos olhos sempre aquela que é a mais perfeita de toda a criação, a Virgem Santíssima. Ela que não passou pela morte e nem recebeu a coroa do martírio, mas esteve plantada aos pés da cruz junto do seu filho. Passou pela morte com o seu filho e de certa maneira passou com o martírio com o seu filho. Portanto, o perdão abre-nos efetivamente a compreensão do mistério pascal. Poderíamos comparar o perdão ainda com a ressurreição. O perdão verdadeiramente, o perdão genuíno cristão, poderíamos compará-lo a uma espécie de ressurreição. Aquele que dá e aquele que recebe o perdão, definitivamente torna-se uma nova criatura. Uma vida nova em nós quando doamos e quando ofertamos o nosso perdão. Por isso, peçamos hoje à Virgem Santíssima que o Senhor nosso Deus, cremos que ouvis a nossa oração, dando-nos o que é necessário para a nossa salvação. Porém, como Jesus ensina-nos a vos procurar, devemos ter o coração livres da inimizade, do ódio e do rancor. E sabeis como, para todos nós, é difícil perdoar. Por isso, ajudai-nos, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, tende piedade de nós e ensina-nos a perdoar verdadeiramente, como nos pede o vosso Filho Jesus. Assim seja. Amém.